Oi, Patrícia, É bom um prazer dia. enorme estar aqui com você. Prazer é meu e desculpe, né? A gente ia falar semana passada, te avisei 6 horas da manhã que eu não estava passando, Deu mas deu tudo certo para certo, falar isso hoje. mesmo. As coisas se ajeitam, né? Que bom Ah, que você que bom. melhorou também. Me dem- Demorei um pouquinho, mas eu melhorei. Eu descobri que depois dos 40 e ainda com filho pequeno, sem dormir à noite, é cada vez mais difícil a Com gente se certeza. recuperar. Quando fica 20 era um dia, tava bem. Aí com 30 dois, É, três. Com 40 é uma semana. Eu imagino com 70, eu vejo minha mãe tem 70, ela fica 15 dias, né, com uma gripe, é difícil, né? A idade não sim. ajuda muito a gente. Mas Que eu bom. tô bem agora. Ô, Patrícia, primeiro, eu não te conheço. Por favor, se apresente para mim, para todo mundo, Vamos para a gente te lá, né, conhecer Fran? Eu aqui. sou a Patrícia Viegas, eu sou psicóloga, eu formei já tem 27 anos e comecei igual a você, né, Fran? Eu comecei na área do RH, então fiz treinamentos, recrutamento, seleção e depois eu migrei para a clínica, que é a menina dos olhos, né? É onde eu gosto mesmo de atuar. Ainda tem trabalhos com empresas, mas muito nessa mesma pegada sua, sabe? Eu levo a psicologia para dentro da empresa, ao invés da gente só ministrar um treinamento, só fazer um recrutamento e uma seleção. E hoje recrutamento eu nem pego mais. Gosto muito da avaliação neuropsicológica, então também atuo nessa área, fazendo avaliação e checando as questões da personalidade. Lembrando que nem sempre é completo, né? É um pouco limitado, mas as entrevistas ajudam bastante aqui. Então, estou aí. Você atende Tem o quê? adultos, Patrícia? Você atende Atendo a de que adultos e faixa idosos. etária? Tem um público de idosos expressivo. Adoro. É, que É. bacana! E use Peraí terapia, que Patrícia? picotou aqui para mim. Como é que é? Os idosos têm buscado Tem terapia? buscado e tem se dedicado e tem vontade de melhorar e tem vontade de crescer. Estou assim, impressionada. É muito bacana o trabalho com eles. Que que coisa boa, porque é uma coisa que antigamente, assim, 5 anos para cá, talvez 10, vai, 5 é pouco. Não existia muita procura de idosos para psicoterapia, né? Até um pouco de preconceito. Acho que por não ter muito, né, de psicologia, de terapia, antigamente é muito bom ver que eles É, também estão tendo seu espaço, né, dentro do consultório e descobrindo que é bom, né, e que eles ainda podem entender várias coisas de si, né, mesmo na terceira idade. E isso que está falhando. não, tá falando só assim, quando eu falo, aí picota o seu áudio, mas acho que é só a minha questão aqui, não acho que é com todo mundo, não. Tá bom. Bom dia, Roberta, aqui também. Ô, Patrícia, me diz uma coisa, você entrou quando no Eu entrei PLP? recente, dessa última levada sua que teve o curso, né, gratuito, aí eu entrei. Foi o último agora. Ah, não, agora, duas Isso, semanas, um mês atrás? Ah, como, Patrícia? Já tá usando, já tá com resultado? já estou assistindo, assim, eu faço caminhada de manhã e eu vou caminhando e escutando o PLP. E tá divino, assim, é muita informação, é Nossa, maravilhosa a informação. Eu sempre tive interesse, né? Já que eu faço avaliação neuropsicológica, eu sempre tive muito interesse. né, também. Porque você já tem todo o entendimento da avaliação Isto. neuropsicológica, né? Que coisa, é muito jovem você de adulto, de aluna. E por que você escolheu, Patrícia, falar de Bora lá, né? Eu compulsão? estou fazendo uma capacitação em psicologia do dinheiro, que eu vejo também que são poucas pessoas que trabalham com dinheiro. E dentro da capacitação, a gente olha muito para a compulsão. Claro que mais a compulsão financeira, né? Que é chamado de oniomania. E a gente vê a questão como a linha é sistêmica, então a gente vê muita questão das heranças familiares naquela compulsão financeira.
E é claro, né, que em outras compulsões também tem uma pegada aí de heranças, de comportamentos aprendidos. E aí, quando eu pensei em olhar isso através da neurociência, nossa, dá um quê a mais, né? Que aí eu comecei a ler um livro que chama Geração Dopamina, e esse livro fala Uhum. bastante, assim, da questão do prazer e do sofrimento, tá no mesmo lugar ali no cérebro. Então, mudou alguma coisa, sabe? A gente tem mais algo a oferecer para o cliente para que ele possa sair dessa compulsão. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu tenho pacientes bipolares que têm compulsão com dinheiro e outras também, né? Não é só com dinheiro. Tem os TDAHs que também têm essas dificuldades da compulsão, da busca pelo prazer. Então, o interesse é muito ligado nisso, é para ajudar esses pacientes, alguns com algum transtorno e outros que nem transtorno têm, mas têm a compulsão. Uhum, que legal. E o que que você tá hoje? Eu acho que seria legal a gente começar a informar também as pessoas um pouco sobre esse processo de compulsão, né? Como que você, não sei se você estava aqui no comecinho, que eu falei que a compulsão para mim é um assunto que devia ser psicoeducação para todo mundo. E isso só ficou claro para mim depois que eu comecei a estudar neurociência eu falo sobre muito isso no PNP, né? Sobre esse processo vicioso do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso atua por processos compulsivos. Basicamente, o nosso cérebro ele aprende por repetição e uma repetição que precisa acontecer. Isso é um processo compulsivo mental, né? A diferença é que muitas vezes ele é totalmente funcional para a nossa vida e muitas vezes ele não é funcional. Então, acho que só esse entendimento já dá tanta clareza, né, para a gente sobre a gente funciona sobre repetições que precisam acontecer. E a questão da compulsão, depois de eu entender desse processo mental, eu comecei entendendo de toque, que inclusive a gente tem lá aula de toque, não sei se você já viu, deve ter ido direto Não, essa aula. Não? eu tô E assistindo depois direitinho, sabe? Uma aula depois da outra. Tô seguindo. tá, vai Vai. demorar um pouquinho pra você chegar lá, então. Ah, não, mas toque é uma das ali dos primeiro ano ainda. Mas enfim. E aí eu comecei a entender que muitos comportamentos que antes eu entendia clinicamente, né, como comportamentos, a gente sabia que eles eram disfuncionais, na verdade são comportamentos compulsivos. Como isso é importante para a gente conseguir atuar na clínica, né? É engraçado que a palavra compulsão assusta as pessoas. Você tem essa sensação? A gente fala, não, isso aí é compulsão. A pessoa, não, Sim, sim. certeza. Até quando a gente entra com o diagnóstico, vem essa mesma repulsa, sabe? Então, tudo que você nomeia e eu acho que seria para ser um alívio, né? Era para ser um alívio para a pessoa. Ah, agora eu me entendo, agora eu sei o porquê que eu faço isso. Mas inicialmente vem um certo rancor disso, né? Não, não sou isso. Né? Tem paciente bipolar que fala, não quero tomar esse remédio porque eu acho que eu não sou bipolar. Então vem essa primeira recusa até a aceitação. Mas é a palavra Também. compulsão também, né? Porque é normal a claridade até não aceitar, né, o diagnóstico. Mas as pessoas em si, a minha própria família, assim, eu até parei de falar essas coisas, porque minha família, você imagina eu com a minha família? E às vezes a compulsão. A pessoa, não, eu também tenho, eu tenho várias. Então, uma parte do meu processo é entender, isso aqui é uma compulsão aprendida. Preciso parar, tem algo que não está bem na minha vida, vou mudar. Acho que a compulsão, ela é algo que a gente aprende porque ela é uma Sim, anestesia. exato. Ela anestesia bastante. O que você entendeu depois que você entrou no PNP que fez diferença sobre isso? Você Então, já acho consegue que foi dizer? bem isso. Anestesia eu já sabia, né? Porque a gente atende alguns drogaditos, alcoolistas, e a gente já percebe essa anestesia. E tem muitos pacientes que têm essa compulsão por comida, né? Que é até um pouco mais difícil de trabalhar, porque não dá simplesmente para você eliminar aquilo da vida do paciente. Vão para outra, né, outro tipo de coisa, né? Larga a comida para lá, porque é uma coisa que a pessoa precisa.
Então, eu aprendi bastante sobre essa questão cerebral do prazer, e eu não tinha noção, né, de que prazer e sofrimento ocupava ali o mesmo lugar, e que era uma balança, né? Ora você Uhum. tá, se tiver nos excessos, seja de prazer ou de sofrimento, você vai buscar o contraponto. Então, isso foi uma pegada Uhum. boa que eu aprendi, que ajeita e facilita manejar com o cliente de uma outra forma, porque aí também você tem um entendimento sobre aquela questão. Tá. O pessoal está pedindo aqui para a gente falar sobre o que que é compulsão. Eu vou explicar daqui, daí se você quiser, você explica o teu entendimento sobre isso em cima do que você aprendeu. Compulsão, gente, é um processo mental e comportamental. Então, assim, para a gente ter uma compulsão, é um ato repetido que precisa acontecer para nos causar prazer ou algum tipo de anestesia. O que é uma anestesia? É para causar. Anestesia é o que a palavra diz mesmo, para causar algum tipo de bem-estar numa sensação ruim, tá? Então, o que é uma compulsão? A compulsão é algo que a gente faz ou que a gente pensa, que pode ser de pensamento, não precisa ser só uma ação, que precisa acontecer e que começa a se repetir com muita frequência sempre que algo acontece. Geralmente algo bom ou ruim. Pode ser bom, né? A gente acha que compulsão tá ligada só a coisa ruim. Mas tem gente que não aprendeu a não sentir felicidade. Então, quando ela tem algo bom, ela vai para compulsão porque ela acha que ela não merece. É mais raro, mas existe, né? Então, isso é a compulsão, tá, gente? É um ato repetido, mental ou do comportamento que precisa acontecer como maneira de aliviar um sentimento, uma emoção, algo negativo. E esse aliviar é uma anestesia. Então a gente faz, porque a compulsão é anestésica. Por quê? Porque ela libera dopamina na maioria das vezes e ela é recompensadora para o sistema nervoso. Então, por isso que a gente fala que é anestesias, né? Por exemplo, por isso que a gente busca comer, beber, fumar, usar qualquer tipo de droga. Isso é tudo anestesias, né? Porque libera dopamina no sistema nervoso e dá uma sensação de prazer que substitui algum tipo de desconforto. Quer Eu complementar aí, aprendi mais Patrícia? as compulsões da forma negativa, e a gente aprendeu a diferença entre, por exemplo, comprar muito e a compulsão por compra, porque existe uma diferença, é bem limiar esse muito e essa compulsão. Então, toda vez que eu me prejudico, aí só as compulsões negativas, claro, eu me prejudico de alguma forma, então eu só penso nisso, eu fico 24 horas olhando ali sites de compra, eu estou afogada em tudo, né? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos de banco. Então, vai causando realmente uma disfuncionalidade nessa pessoa para entender que aquilo seria uma compulsão. Ver se está dentro aí da neurociência, tá, Fran? Na verdade, sim, não. Está dentro de um diagnóstico Sim. patológico de compulsão. Mas a compulsão precisa ser um diagnóstico patológico. Qualquer comportamento que precisa acontecer repetidamente, é sempre o mesmo para aliviar uma dor, é um comportamento compulsivo. Entendeu? E é por isso que isso é. Às vezes a pessoa não vai ter o diagnóstico, ela não está doente. Só que ela e ao fazer isso o tempo todo, ela deixa de sentir o que ela precisa Eu tenho sentir para a visto vida dela. compulsão até com atividade física, né? As pessoas jovens de hoje em dia, o tanto que fica na academia e precisa alimentar-se muito para criar essa musculatura. Então, eu tenho visto isso acontecer com um pouco frequente. Sim. Eu acho até que é interessante da gente fazer uma lista de geralmente as coisas que a gente busca compulsão. São onde nós buscamos compulsão, né? E por que que nós buscamos compulsão? Nós buscamos pouco compulsão que a gente não aprendeu geralmente a lidar com as nossas emoções, Sim. principalmente as negativas, né? Então, quando a gente se vê numa vida mais ou menos triste, não estou conseguindo satisfazer aquilo que eu acho, estou infeliz, não sei lidar com essas emoções, a nossa tendência é colocar algo que nos dê prazer, porque quando a gente faz isso, o cérebro para de pensar nessas emoções negativas. Então, quando eu preciso
sempre fazer a mesma coisa já é um comportamento compulsivo. Agora, quando eu começo a fazer isso e não consigo parar, é quando tem um diagnóstico de doença. Eu não consigo parar. Eu tento e não consigo parar. Aí já tá, é doentio. Mas antes disso já é compulsão. E eu acho, sabe o que eu acho, Patrícia? Maravilhoso a gente poder olhar. Porque isso nos ajuda a entender como que a gente está funcionando, o que eu estou deixando de ver, o que eu estou botando no lugar, como que eu aprendi a fazer isso. Exato. Não, hoje é fácil. Então, eu vou dar uma lista aqui, eu falo um, você fala outro, de comportamentos que você tem visto. Então, internet, né? Redes sociais. É altamente dopaminérgico, que a gente chama. É altamente recompensador para o sistema nervoso. Então, tá um passo da gente se anestesiar com as redes sociais. Fala outro aí. Comida, né? Comida tá recorrente. Comida. O tanto de paciente que eu tenho que tá entrando para obesidade. Mas não precisa ser só o obeso. Também. Muita gente vai para a comida como um processo anestésico, sem perceber. Só que a pessoa não engorda, né? Então, as comidas, né? Ali, o açúcar, as massas. Então, aquilo que libera insulina rapidamente para o sistema nervoso, né? Os carboidratos. Ó, colocaram aqui já, estão ajudando a gente. Videogame. Videogame é altamente bebida alcoólica, altamente, porque ela desaciona a zona de preocupação mental, então a gente se sente leve e feliz. Acaba, né, com a tristeza. Drogas, qualquer tipo de droga, remédio para dormir, remédio para dor, né? Tudo aquilo até café, do sistema nervoso, né? Da preocupação. Até café. Até café. O café é uma dessas coisas. Café, eu acho que café, compras, academia e preocupação, irritabilidade e compulsão por trabalho são uma das compulsões sociais que a gente muito não fala. Bem aceito, né? A pessoa que trabalha muito, falar aquele ali é uma pessoa correta, uma pessoa madura, e não necessariamente. Ó, o pessoal está aqui falando, ó. Trabalho também é jogo, sim, sexo, sim, cigarro, sim, tudo. São coisas que a gente usa para. E são coisas que estão à nossa disposição. Só que eu acho que o mais perigoso hoje, na minha avaliação, é as redes sociais. É o celular. Tá? É muito complicado. E às vezes a gente até precisa dele, né? E é tão bom um dia sem, quando você fala assim, não vou olhar nada de celular hoje. Porque o dia inteiro, né, para trabalhar, a gente precisa o tempo todo estar ali acessando um WhatsApp, respondendo um WhatsApp, olhando uma rede social, postando em rede social. Então, o tempo todo a gente precisa disso. E um dia sem isso é um alívio. Uhum. É um alívio, mas aí acho que isso já é uma ajuda para a pessoa entender se ela está com um problema que precisa ser tratado ou não. Sim. É quando ela não consegue. Ela se propõe e não consegue, né? Então, acho que a gente já pode até começar a falar sobre essa questão de tratamento, né, Patrícia? Como que você tem usado hoje o PNP, que a gente está aqui na fala da neurociência aplicada a isso, para esse tratamento de compulsões? E aí pode ser nos casos que você usa de TDAH, de compulsão alimentar, do que você estiver usando, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de cada coisa, a gente vai ajudando. Vai ajudando. O Fran, eu tenho usado principalmente no pessoal que sofre de ansiedade. As técnicas que eu aprendi no PNP, eu não sofro de ansiedade. Então, assim, eu não pude aplicar em mim para ver assim, ó, funciona, não funciona. Uns dias desses, minha filha falou assim, eu tô ansiosa, alguma coisa tá ruim. Aí eu lembrei da sua técnica. Eu falei, fique em pé, vira o tronco para o chão e deixa o topo da cabeça no chão, conta até 60. Aí eu falei, 3 vezes, tá? Aí ela fez, levantava, ajeitava e fazia de novo. Aí no final ela falou assim, ó, não é que ficou melhor? Eu falei, ó, funciona então. Né? Que é bacana experimentar para ver, né, se realmente funciona ou não. Então, funcionou muito com ela. Que bom. E para os
seus pacientes, como é que você tem usado isso para tratamento de compulsão? Então, por enquanto, os meus pacientes estão controlados nas compulsões, mas a maior parte dos que têm compulsão é por ansiedade. Então, a técnica de respiração, essa daí mesmo, né? E eu vejo que talvez, Fran, eu ainda não cheguei no PNP inteiro, né? Mas tem um pouco esse sentimento de abandono, que eu comecei a assistir agora recente, e ainda não vi as técnicas, mas tem um pouquinho desse sentimento, sabe? Eu acho que a comida, eu tô com duas, que é principalmente comida, ela vem muito para aliviar esse sentimento de vazio, é como se eu me preenchesse com aquilo ali. Então, eu ainda quero pegar as técnicas, mas eu não consigo pular. Eu quero assistir um por um, né? Preciso primeiro entender. Eu não chego lá na técnica primeiro. A gente até falar desse processo, porque muitas vezes, quando o psicólogo ainda está nesse processo, você que trata isso já há algum tempo, veja, é uma percepção tua de que existe algo por trás da compulsão. A ansiedade tá junto, né? Uma comorbidade que a gente chama. É até interessante para a gente ajudar as pessoas aqui, porque o processo de compulsão no cérebro, ele é um processo ansioso, né? Ele não é um processo tranquilo. Ele é um processo de o tempo todo estar buscando algo. Então, tem que tratar geralmente os dois, o manejo de ansiedade e depois o manejo de compulsão, né? Eu imagino que é isso que você faz hoje no consultório, né? Você maneja a compulsão, que é o ato, mas a ansiedade que faz a pessoa ir para a compulsão maior, né? E aí eles ficam Porque se colados, ele como você está está chamando. desregulado emocionalmente, né, e não consegue se regular, ele vai usar alguma coisa para aliviar, né? Então vai para compulsão, seja substâncias, né, produtos, internet, seja lá o que for que ele vai consumir, até um ato repetitivo, né, um gesto repetitivo, ele precisa disso para se aliviar. Então, inicialmente não dá para simplesmente tirar isso dele e deixá-lo nada, né? É isso aí. Até que o pessoal estava perguntando como que a gente faz para tratar. Óbvio que depende da substância, depende do que a pessoa compulsiona, né? Mas geralmente a gente tira tudo. E aí o que você está vendo de observar, principalmente na compulsão alimentar, que existe um desamparo, né? Existe uma solidão que a compulsão da comida vem preencher. Quando a gente vai avaliar, pelo menos da maioria dos pesquisadores de compulsão, 99% das compulsões vêm de trauma. Trauma de desamparo, traumas que precisam ser preenchidos. E o cérebro vai precisando botar alguma coisa no lugar para não entrar naquela dor daquele trauma quando ele vivencia coisas parecidas, né? Geralmente das pessoas que têm compulsão alimentar, o trauma tem a ver com quem ela é. Então, é o tempo todo Sim. precisando colocar algo no lugar, né? E eu não sou o suficiente. E aí não tem prazer na vida. Então, o prazer vem da comida até que não vem mais. Aí é todo o processo de culpa da compulsão e depois passa, depois para lidar com a culpa a pessoa volta, né? E aí E aí é a é doença em interessante si. quando a gente Doença começa a muito trabalhar a grande. autoestima dessas pessoas, né? Que a gente começa a levantar algumas qualidades, algo que ela faz bem. No início, ela não encontra nada. Nada. Uhum, não tem nada. Então, é, Porque tem esse autorreferência, né? Eu não vale a pena. Então, Para que eu vou primeiro me cuidar, olhar para mim com carinho, se sim. eu E não é vale a triste, pena, né? E a gente fica né? reforçando ali o valor da pessoa por um tempo, até ela começar a ver. Porque não adianta eu de fora enfiar valores dentro, porque não funciona assim. Né? Eu posso até falar assim, ó, se você conseguiu É, isso, é porque, né, você tem algum valor. Mas isso não é suficiente, porque é ela que tem que olhar o valor dela. Então, isso é uma construção e às vezes é uma construção demorada. é, é. E eu acho que uma das questões assim que ajuda muitas pessoas e que eu falo muito no consultório é que para você entender se existe uma compulsão, até para os meus pacientes que eu sei que tem uma compulsão e eu falo, olha, isso que você está me descrevendo é um comportamento anestésico.
Então, muito provavelmente você está com uma compulsão. Eles falam, não, eu acho que eu não tô. Eu falei, então a gente vai ter que pesquisar, a gente vai tirar esse comportamento anestésico. Então eu falo assim, a gente vai tirar o teu segundo prato de comida, a gente vai tirar a tua compra noturna, a gente vai tirar o teu trabalho depois das 5 da tarde e a gente vai observar para ver o que acontece. Porque a única maneira de eu entender é quando ela tira e ou ela não consegue, porque ela fica ansiosa para voltar, ou ela tira e sente um vazio quase E acaba preenchendo com outra coisa, né, Fran? Porque senão acaba preenchendo com outra coisa. Eu vejo pacientes aqui que fizeram a bariátrica e aí eles realmente não podem comer, mas não trataram a compulsão. Então, tem muito paciente que ele vai, opta pela bariátrica, mas não tratou a compulsão. E aí ele, ok, deixa de ter a compulsão alimentar porque não tem jeito no início, depois volta tudo, né? Mas deixa de ter aquela compulsão alimentar no início porque não tem jeito e vai para outra compulsão. Ou vai comprar, né? Ou vai para a internet, mas arruma outra, porque ela realmente não dá conta, não tratou aquilo. Não tratou. Isso, na Muito verdade, isso é comum. muito comum, né? A pessoa fala. E eu acho que aí também começa o nosso primeiro erro em lidar com qualquer tipo de compulsão, é Isso. separar corpo e mente. Gente, assim, neste século não dá mais para separar corpo e mente, é uma coisa só, né? Tudo acontece junto, então a gente precisa começar a entender isso como um todo, se mexe o corpo. E uma outra questão, né? A questão da compulsão de trabalho, por exemplo, eu que trabalho com empresas, você que também trabalha, o trabalho virou uma compulsão muito Aceitável. socialmente aceitável, porque ele dá dinheiro e assim, a pessoa se sente, não, estou trabalhando, né? Mas a pessoa que pensa em trabalho 24 horas por dia está com um Com problema certeza. de botar o das suas Exato, eu questões sempre pergunto, né? emocionais. Quando fala assim, não, eu tenho 2 trabalhos e não sei o quê, começo 6 horas da manhã, termino às 22. Eu pergunto, e tá fugindo de quê? O que é que você não pode encarar? Uhum. Então, cadê a sua dor, né? Que dor que tá aí que a gente não tá conseguindo. Mas aí eu acho interessante também a gente falar desse processo, que para tratar esse processo de compulsão, então, primeiro, a gente tem que saber a listinha que a pessoa segue, ou a pessoa tem que perceber. Segundo, ela tem que entender na pele, ou seja, vivenciar que quando ela retira aquele elemento anestésico, ela começa a sentir coisas que ela não dá conta. Eu acho importante a pessoa vivenciar, e aí que entra a técnica. Porque se eu deixar a pessoa só agonizar, eu tô fazendo mal para ela. Não posso deixar Sim, agonizar na dor, né? Eu tenho que. Então, e aí, quando você sentir, você vai, depende, provavelmente vem tristeza, você vai encarar a tristeza, vai respirar, vai se acolher, vai fazer a técnica de amparo, alguma coisa assim, para a pessoa ter algum recurso que substitua ou que ajude naquela dor isso. de uma maneira melhor. Isso aí. Então, a questão do trabalho, o pessoal está até perguntando aí, quando junta trabalho com o celular, é o que nós É, temos porque hoje. normalmente a gente usa o celular para o trabalho, né? E aí, o que nós temos hoje também é uma nação de pais que, infelizmente, não percebem que estão afundados nesses dois processos e não olham para os filhos mais. E daí colocam os filhos também para aprender a compulsionar na TV ou Isso. no próprio celular. Né? E aí eu acho que é importante a gente falar também um pouco de onde que isso vem. Porque isso é um comportamento aprendido. Isso. Foi como você falou do dinheiro, né? Por que a gente aprende a botar algo no lugar para ter recompensa? Porque a gente não teve algo, geralmente desamparo, ou trauma, ou atenção, fiquei mal, não soube lidar, e botei o que a Isso minha aí. família me permitiu. A gente Ou com, aprende. ou, ou TV. Era o que eu tinha É o que era disponível no aceitável momento. para aquela família, para aquele sistema. Então, se a família tem esse hábito, né, ou da compra da TV ou da comida, a pessoa aprende, até porque não tem uma sanção, né? Como é que eu falo para o meu filho não comer e eu como horrores? Então, é meio que liberado aquilo ali na família. Então, a gente tem uma herança aí familiar sobre as compulsões também. Que na verdade em neurociência a gente não chama de herança familiar,
bem fácil da gente entender que Sim. é neurocepção, né? Neurônios de desejo eu faço igual, porque é o que curso, meu cérebro aprendeu a fazer isso. Eu acho que quando a pessoa tem essa noção, quando ela volta para a infância, para a adolescência, ela começa a entender, né? Ah, claro, na minha família o que tinha disponível era comida. Então eu comia. Era TV. Então eu ficava na TV. Hoje em dia, Isso. celular, geralmente, né? Ou, ah, não, era só trabalho e estudo. Então eu fiquei um perfeccionista e Isso. depois um workaholic. Comecei a me encher de atividades porque era isso que eu tinha para lidar com as minhas dores. Eu tinha que Sim. estar sempre cheia de atividades. Porque era o que eu tinha. Às vezes era só o que a pessoa tinha. Então depende Depende muito da muito da história da história pessoa, da né? pessoa, né? Assim, cumprir também aquilo que é aceitável na família, né? Porque aí eu não sei como chama na neurociência, mas tem muito a síndrome do bonzinho, né? Aquele que não quer dar trabalho, que não Uhum. quer ser chamado a atenção. Então ele fica o bonzinho para aquela família, deixa de olhar os processos dele, vive mais para agradar os outros. E aí não fica numa vida satisfatória, né? Numa vida que vale a pena ser vivida, como diz a DBT. Uhum. Uhum. Na neurociência a gente não fala de síndrome nenhuma, a gente fala de funcionamento, né? Por Isso. que que ele aprendeu a funcionar assim? Sempre na busca Sim, de funcionamento, né? E nessa família, para ser amado, eu isso. tinha que ser isso. Então, é isso que eu me. Né? E aí, até a gente pega no que as pessoas dizem. É interessante que, tanto na clínica como na organização, as pessoas falam muito. Não, mas isso eu aprendi desde pequeno, que eu tinha que trabalhar, que o trabalho enobrece o homem. Isso é uma frase que já dá um indicativo da onde a pessoa ia Sim, colocar suas dores, sim. né? Que não teria problema, né, Patrícia? Fico pensando, não tem problema a gente conscientemente colocar usar alguma coisa para lidar com as dores, mas se a gente conseguisse aceitar as emoções antes, lidar com elas e depois fazer algo Exato, para né? elas Regular passarem. essa emoção para que tenha um É. alívio, né? Porque nem tudo que você está colocando no lugar daquele sofrimento vai ser bom para você. A gente fala muito das consequências futuras, né? Aquele tal do teste do marshmallow. Uhum. Né? Você tem lá o marshmallow, entrega para a criança, se ela não comer, ela tem direito a dois. Então, tem criança que consegue não comer, mas é interessante, né, quando você vê o vídeo, a forma da criança se regular. Então, ela vai distraindo, ela vai mexendo, às vezes ela cheira o marshmallow, e algumas conseguem realmente, outras não conseguem. Então, essa questão das consequências Uhum. futuras, nem sempre a gente pensa. E tem muitas questões que a gente precisa mais olhar para o que vai dar no futuro do que o que está dando no presente. Aqui no presente, às vezes eu estou me aliviando, e às vezes é bom aquele momento. Mas o que vai ser isso lá na frente, né? Uhum. Mas isso é exatamente o processo dopaminérgico, né? Como é que eu decido entre ter prazer agora e isso é aprendido, né? Ou cuidar de mim depois. É aprendido, mas tem fator genético também, né? Eu acho que uma das coisas importantes da gente falar aqui é que nem tudo é aprendido. Então, assim, para que a pessoa desenvolva hoje em dia, que a gente sabe, um processo compulsivo, principalmente de uso de substâncias, ela precisa ter duas coisas: um fator Sim. genético e um trauma. São duas, Porque trauma é fácil, né? né, Então, Fran? Vamos falar que trauma é fácil de ter. Não é uma coisa. tá por aí. É só Isso. viver hoje em dia, no mundo de hoje, que a gente, né, esse trauma, principalmente o trauma de não ser visto, de passarem por cima de quem nós somos, das nossas emoções, da gente ter que se Isso. adequar. Isso é um trauma de referência muito, muito grande, né? Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Ter que se adequar, então, o que eu vou fazer? A gente não aprende a esperar. E é interessante desse teste do marshmallow, você sabe que eu odeio esse teste, eu acho ele horroroso para as crianças, porque criança Sim. não tem controle de impulso, né? Ela vai aguardar o marshmallow. Mas eu entendi quando você explicou que é exatamente isso. Algumas pessoas têm um processo de regulação Isso. melhor, outras não têm. E talvez eles devessem usar para entender, né? Por que algumas crianças têm, o que tem na família Isso. dela, o que não tem dela.
E por que que algumas crianças são mais impulsivas, como a biologia mesmo diz? Porque as que conseguem controlar, elas vão contra a biologia, né? O que que está sendo mais forte que ela está conseguindo controlar? Eu acho que a gente ainda não sabe. Mas ia ser interessante na infância, né? E eu queria até pegar esse gancho, porque a gente fala muito de infância e adolescência, né? Ah, não dá tudo para o seu filho, não dá tudo para criança, para adolescente, porque ele vai acostumar mal. E realmente, a gente não pode dar tudo, eles têm que conseguir buscar as coisas, esperar pelas coisas, né? Que é horrível. Você lembra da sua infância? Como era Sim. ruim esperar pelo Natal, pelo passeio que a gente queria fazer. Era maior do que ele era, mas basicamente isso vai ensinando. Só que esse esperar não precisa ser de castigo, fala espera porque a vida é assim, porque isso Sim, causa compulsão também, exato. né? Porque a pessoa fica agonizada, ela não aprende a regular a emoção e ela certamente, quando puder, vai colocar algo nessa espera. Vai falar, Isso, não vou esperar mais. né? E principalmente quando elas são obrigadas a esperar e ainda tem que ficar quietinha, né? Não pode fazer nada, né? Espera Uhum, aqui. Não é, não é algo que uhum, dá para aliviar, né? Então, claro, tem um processo ansioso, né? Esperar pelo marshmallow, esperar pelo presente, tem um processo ansioso aí, né? E não ensinam, né? Eu falo assim para todos os meus clientes aqui, ó, ninguém nunca te ensinou a regular a tua emoção, ensinaram? Porque se ensinaram, ok. Agora, se não ensinaram, ok, você hoje tem ansiedade, você hoje tem medo, você hoje tem tristeza, e você não aprendeu o que fazer com isso. A gente só precisa aprender o que fazer com isso. uhum, uhum. Exatamente. Aí é um É um reaprendizado, reaprendizado. né? Eu acho bacana que a DBT ela tem treinamento de habilidades e dentro do treinamento de habilidades tem a regulação emocional. Então, realmente é o como fazer. É bem parecido com as técnicas que você traz e eu gostei muito, porque eu estou fazendo agora pós em DBT, né? Então, juntando uma coisa com a outra, é um casamento perfeito, porque eu tenho habilidades ali da DBT e tenho habilidades aqui da neurociência. Mas é porque as técnicas elas são uma mistura de o que a DBT faz, o que a TCC faz, e aí o que a própria ciência desenvolve, basicamente, e um pouco agora de neurofisiologia, que está tendo bastante médicos testando em cima da fisiologia, mas basicamente elas vão testar isso para os vários temas, né? O que funciona mais. E realmente é o que dá resultado. O pessoal está querendo saber aqui, né? O que é isso? Com certeza, eles sempre perguntam, né? Mas que é o processo da gente poder. É um processo de gentileza com a gente mesmo, basicamente, né? Aprende a ser gentil com as nossas dores. Porque a compulsão entra onde não há gentileza, É né, Patrícia? interessante você falar isso, Frank. Eu comecei a fazer massagem pela medicina chinesa recentemente. E aí depois, recentemente assim, tem uns 3, 4 meses. E aí a massagista virou e falou assim, olha, você emagreceu. Eu falei, é? Falei, ó, realmente me deu vontade de cortar doce, cortar refrigerante. Mas não foi com a intenção de emagrecer, mas me deu vontade. Ela falou assim: quando a gente começa a trabalhar o corpo aqui na medicina chinesa, as pessoas costumam resgatar os bons hábitos. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso, que trabalhar o corpo tem algum efeito no comportamento. É o que você falou, né? Mente e corpo é uma coisa só. Apesar de eu ter essa consciência, porque eu tenho muitos livros aqui sobre o significado da doença na alma. E Uhum, apesar de eu ter uhum. essa consciência, mas nunca me atinei que podia ser para alguma coisa assim, desse É, nível, né? Falei, nossa, mas é fantástico isso. sim, sim, tudo é corpo. Tudo é corpo, tudo é mente, né? Tem alguns estudos, inclusive, não são muitos, mas tem sobre o efeito da massagem relaxante É para tratamentos de impressionante. ansiedade. Para os meus pacientes que têm condições de pagar, e a pessoa tem que gostar, porque Isso. tem gente que teve trauma que tem Não. aversão, né? Daí não vai ajudar. Você tem como fazer uma massagem, que quando a pessoa está precisando de afeto, eu tiro a compulsão, tirei a anestesia, vamos tirar seu celular, mas daí eu falo para elas, a gente tem que botar alguma coisa no lugar. Como que você vai ser acolhida? Vai fazer uma massagem. Aí ela vai, entende? Porque a gente tem
com aquilo Com que nos faz bem. certeza, né? E para mim o toque é muito importante, né? Então, assim, tá ali, cara, eu desligo, tá? De vez em quando ela conversa, eu falo, não tô nem aqui, eu tô em outro planeta. E é realmente uma coisa muito agradável. É uma coisa que eu decidi, assim, disso aqui eu não vou abrir mão, né? Então, tem coisas que realmente é bom Uhum. pra gente. E eu era da compulsão do trabalho, tá? É trabalho. Eu também. Nossa, Sim. fácil Então entrar eu nesse trabalhava, lugar. trabalhava, trabalhava, assim, nem importava se tinha dinheiro. O importante era o trabalho. O dinheiro nem estava associado ao trabalho. Podia estar trabalhando de graça, mas eu tinha que estar trabalhando. E aí eu nunca fazia essas coisas porque eu falava, não cabe no meu tempo, né? Eu trabalho muito. E aí falei assim, ó, quarta-feira é o meu dia. Então, quarta-feira eu não abro mão dessa massagem. Aí tem cliente que pede, pergunta, eu falei, olha, não tenho, eu não abro mão disso. Não, Porque isso é bom para mim. é, sim. Que é o que são os limites que a gente vai tendo que estabelecer para se manter saudável, né? Isso também é uma coisa que a gente ensina no consultório. Isso, Patrícia, é uma coisa que as empresas Não ainda é não conseguiram entender. triste isso. E teve uma empresa que eu dei um treinamento ano passado, que eu fiz o treinamento de regulação emocional e exaustão com executivos da empresa, técnicos, assim, engenheiros e tal. E para eles foi muito bom, e por causa deles eu mudei esse treinamento, porque eu comecei a ver como eles estavam com dificuldade de estabelecer Isso. limites pro trabalho. Eles se sequestrados pela responsabilidade do trabalho. É um tipo de Isso. aprendizagem, né? Pessoas que aprenderam, tudo. E isso não estava dando. Daí, quando eu comecei a trabalhar as emoções com eles, regular as emoções, permitir que elas existiram, eles começaram a trazer como que eu tô sequestrado. E aí eu inseri nesse é um processo que eu desenhei, que é o driblando a exaustão, inclusive, vocês têm lá essa técnica, o estabelecimento de limites, lá pro final do curso. Por quê? Porque primeiro a pessoa precisa vivenciar, depois ela assim, agora eu vou estabelecer. E é uma das coisas que depois do feedback foi o que eles falaram que eles mais marcou eles. A possibilidade de estabelecer limites. Quer dizer, Isso. tal hora eu paro, tal hora eu desligo o celular. Agora é minha Isso. família, agora é minha massagem. Mas Parece acaba que eles boba, não é? podem adquirir uma compulsão porque não estabeleceu esse limite. A vida fica mesmo difícil. E é bacana porque depois que eu aprendi com você sobre a exaustão, a análise fica diferente, né, para os clientes. Eu peguei 3 clientes e falei, gente, isso é exaustão. Você está exausto, só isso. Então, beleza, agora vamos fazer alguma mudança na tua rotina, porque se a gente não mudar a rotina, vai continuar exausto. Não tem o que fazer. Posso até falar, não, vamos regular a emoção, mas é primeiro precisa descansar. Então é interessante, porque não é porque de repente apareceram 3 clientes com exaustão. É que de repente eu aprendi o que é exaustão, né? Isso. É isso mesmo. Ai, É impressionante. como é bom. E a gente aprende na gente também, né? Porque o trabalho de psicólogo é muito Nossa, exaustivo, né? Eu acho que é um dos mais que se tem a questão do trauma vicário, você escuta tristeza, 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 não aguenta. A isso. gente também precisa de limites, né? A massagem é É o meu o seu, refúgio. o seu alicerce. Eu massagem também. É engraçado que aqui em casa a gente tem até assim combinados. Então, meu marido é meu sócio, ele já sabe, tipo assim, você precisa ir fazer sua massagem, você precisa ir andar na Sim, rua, vai fazer suas coisas. Você tem que se reestabelecer. São os limites do corpo e exato. da E eu mente, até adquiri o né? hábito, Fran, porque eu pensava assim, andar na rua. Já vinha esse negócio, né? Vou ter que preparar, vou ter que sair, vou ter que não sei o quê. Eu falei, eu vou andar em casa. Eu já tô aqui mesmo. Então, comecei a andar em casa, porque aqui a gente Sim. tem uma área que circunda a casa, né? Ah, pronto, vou andar aqui e não vou usar mais desculpa. Sabia que outra pessoa fazia isso. É porque sempre ficava desculpa, e essa desculpa, ela nunca ia ter solução, Fran, imagina. Né? Então, a vontade de ficar aqui, de não ter que ter o trabalho, né? De botar alguma coisa apresentável para ir para a rua. Não, estou em casa, vou caminhar em casa. E se tiver chovendo,
porque a área que circunda ela é sem telha, né? Se tiver chovendo, é dentro. Porque minha casa, graças a Deus, ela tem um espaço bom. Então eu ando dentro. Você vai adaptando, que é exatamente o processo, né, de tratar a exaustão, de construir saúde mental, de construir limite e daí de poder perceber as compulsões. Até a Sandra escreveu aqui, as pessoas não impõem limites para quase nada. Acho isso importante porque não impõe, porque a gente aprendeu desde a infância e continuamos aprendendo que nós temos que ser perfeitos para a sociedade. A gente não aprendeu ainda a aceitar nenhum tipo de fraqueza, de desenvolvimento. Você vê, o que a gente fala dos adolescentes? A gente quer que eles sejam maravilhosos, regulados, que eles não reclamem de nada, sendo que o cérebro deles não está pronto para isso. A gente quer que as crianças sejam obedientes, sendo que elas nasceram para não Quer ser. dizer que é desde a criança, né? O tal de engole o choro, tá chorando para quê? Ah, chorando de novo. Que dentro da DBT a gente vê isso como uma invalidação, você encontra um ambiente invalidante. A pessoa já tem uma sensibilidade, que eles chamam de genética, tá? Para aprendido na Pois é. adolescência. E aí encontra esse ambiente que não valida. E não valida desde a infância, né? Então, assim, para criar um trauma, basta isso. Porque a gente pensa que trauma é uma coisa, um evento grande, né? Uma coisa assim, fora da curva. Não, basta isso. Invalidou, falou para a criança engolir o choro, né? E coisas pequenas. Trauma de desamparo. A gente fala muito isso lá na aula. Quando a gente começa a estudar trauma, inclusive tem um livro aí do Gabor Maté, né? Que tudo é trauma. Né? Tudo é trauma. Né? A Renata está dizendo aqui, nós somos a sociedade. Sim, no mundo do adulto é pior ainda, gente. Nas empresas, as pessoas têm que estar sempre bem. Elas não podem reclamar. Reclamação é proibida, é sinônimo de mau funcionário, de maturidade emocional. Ainda estamos vivenciando isso. Acho que uma das minhas lutas é que a gente consiga mudar esse contexto. Exato. Né? Quantas empresas aí acolhem realmente, né? Validam realmente o que a pessoa está sentindo. E eu tenho muito paciente de banco, sabe? Nossa, banco é adoecedor. Então, se for para criar um vício ali, né? Uma compulsão por trabalho, é banco. Porque aí eles ainda têm a tensão e a pressão daquela coisa de tem que vender, tem que bater meta, e vai adoecendo com isso. Sim, sim. O banco, eu tenho experiência, que eu já trabalhei em banco, né? Alguns anos. Meu marido foi bancário, anos e anos. Eu não trabalhava no banco, obviamente, né? Trabalhava na parte de desenvolvimento e tecnologia, mas o banco, ele é dopaminérgico, né? Ele te ensina que você só existe se você bater a meta, senão você não existe. E quem que bate aquele banco? Só quem enlouquece, porque a pessoa, ela precisa ter um pouco de desvio aí para ela tá viciada em trabalho. É complicado. É muito complicado. A gente tem muito que melhorar no mundo e a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, porque é a informação que vai começar exatamente. Né? E eu tô vendo o movimento das empresas tem mudado, sabe? Quando o Boticário começou a ofertar atendimento psicológico, eu falei, ó, isso não é comum. Que bom que está acontecendo. Então, eu postei muito sobre isso. Falei, ó, que importante. Porque normalmente a gente vê a empresa mais adoecendo do que validando, cuidando e tratando, né? Muitas estão oferecendo atendimento psicológico, né? Inclusive, a gente tem alunos do NP que fazem esses atendimentos psicológicos, ou PAP, né? Que é o atendimento psicológico por telefone. Mas isso é só o começo, né? Porque eu falo, não adianta oferecer atendimento psicológico e matar a pessoa dentro da empresa. Porque tem uma coisa que eu falo que é bem assim, ó, se a empresa tem comportamentos que fazem as pessoas adoecerem, ela também tem que tratar. E não é só médico, né? Ela vai ter que botar a mão na consciência e mudar a maneira que ela olha para o mundo. A gente estava falando de e foi para aí, né? Mas por quê? Porque isso tudo está muito interligado, né? A gente não consegue separar. Por que a gente hoje busca tanto anestesia das emoções, das tristezas e acaba comprando demais, indo para a internet demais? Porque nos falta olhar.
porque nos falta poder, Isso, porque nos falta, exato. né? Ou a gente começa a ser, ou a gente vai Sim, ficar cada vez pior, né? exato. Né? Então, é um movimento que a gente tem que começar a plantar para colher, né? Então, o plantio é livre, a colheita é garantida. Mas se não mudar nada, vai É, ficar assim. Então, a gente passeou por todos esses assuntos aqui justamente para entender o quanto estamos, sim, às vezes desregulados emocionalmente, e às vezes sem entender o que fazer com aquilo, não tolerando o mal-estar, também vejo isso muito, né? As pessoas não toleram o mínimo de mal-estar, né? É uma dor, precisa colocar remédio logo, não dá para tolerar um pouquinho da dor. Então, as pessoas estão num movimento que leva elas a ter essa falta e preencher com compulsões. mas porque Isso, não aprenderam, isso. né? Não é uma escolha. Elas não Ensinar. a gente precisa ajudar a entender que pode sentir a dor e dar Isso. recurso, porque é difícil a pessoa sentir a dor. E aí, o que eu faço? Que tá doendo, né? Essa semana mesmo, né? Eu tava conversando aqui em casa e a gente tava falando, tá, e daí quando tá triste, faz o quê? Às vezes só fica triste mesmo, Isso. tem que ficar Sim. e esperar, né? E ter apoio da sua família, das pessoas que te amam, para você estar Isso. triste acompanhado. E quanto também existe a automutilação como estratégia de regulação, né? A automutilação é uma estratégia de anestesia emocional, que é melhor sentir Física, dor né? do que Isso. horrível isso, Sim, mas que bom que a gente está podendo falar sobre isso, exato. né? Ótimo. Patrícia, muito Valeu obrigada. demais, Fran. Foi um prazer Falamos. enorme estar aqui com você nessa manhã. Obrigada, pessoal. Obrigada por participarem e nos vemos então. Bom Tenha um bom dia, dia. Patrícia.